Vamos falar um pouquinho sobre lei da atração, mas num dos quesitos específicos e necessários para você conseguir resultado. Rapidinho, é a questão do esforço. A grande verdade é que na vida muito pouca coisa você consegue sem esforço. Essa é a grande verdade. E na lei da atração não é diferente. O que eu mais vejo são dificuldades, eu mesmo já tive essa dificuldade, de se conseguir resultado por conta de não haver o devido esforço. A lei da atração, ela é uma dessas leis universais, assim como a lei da vibração. A grande questão é que o esforço também é uma lei. Tudo que você... Porque ele vem da lei da semeadura. Tudo que você plantar, você colhe. Então, se você plantar esforço, obviamente você vai colher esforço. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje e de uma forma muito prática, numa linguagem simples, para que fique muito fácil de entender e resolver isso de uma vez por todas na sua vida. Por exemplo, uma das técnicas que eu ensino a respeito da reprogramação, porque é necessário nós primeiro identificarmos quais são os nossos paradigmas, quais são os desafios de vida que nós temos e quebrar esses paradigmas, né? É isso que eu ensino nos meus treinamentos. E uma das ferramentas é sobre você ter, antes de dormir e ao acordar, um conjunto de afirmações que você vai inserir na sua caixa inconsciente, que eu costumo dizer que o nosso inconsciente é uma caixa, quase que como uma caixa de Pandora, que só o que sobra realmente é esperança. E porque isso acontece em virtude de influências culturais que nós passamos durante a nossa infância. Então, da sua infância, você traz bagagens, seja, às vezes traumas, por conta desses assédios que nós temos culturais, às vezes de forma agressiva mesmo, e isso é levado por toda a sua vida. A pessoa, mesmo na velhice, continua com esses paradigmas desde que ela reconheça, descubra quais são os seus paradigmas, os seus bloqueios, os seus traumas e resolva enfrentá-los em definitivo, escrever no papel as soluções, as frases que vão resolver isso, né? Um conjunto de frases que você vai inserir na sua caixa inconsciente e vai conseguir desbloquear todo esse conjunto gigante de paradigmas que nós temos. Então, paradigma o que é, né? Um padrão de pensamento que não é exatamente negativo, mas na maioria das vezes ele é negativo sim. E esse é que é o problema. Quando nós absorvemos um paradigma positivo, maravilha, né? Isso a gente leva para a vida toda também. É o fato de muitas pessoas, a gente pensa que elas dão sorte, né? Entre aspas, seja em relacionamento, seja financeiro, seja profissional, carreira. E na verdade é sobre isso que nós estamos falando. Esses paradigmas tendem a te conduzir para o sucesso ou para o fracasso, a não ser que você resolva vencê-los. E como é que você vence isso? Inserindo num desses treinamentos, numa dessas ferramentas que eu ensino, é sobre você inserir no seu inconsciente palavras contrárias àquilo. Se, por exemplo, você teve uma infância cheia de afirmações negativas sobre dinheiro, por exemplo, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro geralmente é corrupto, rico é ladrão, etc. Né? Mil paradigmas nesse sentido que vão entrando na nossa cabeça, a gente começa a acreditar naquilo, e quando você vê, você está repelindo o dinheiro, você acaba tendo dificuldades financeiras por conta disso. Mesma coisa são relacionamentos, profissão, saúde, controle de peso, etc. Então é muito importante que você use essas ferramentas, mas aí é que está. Muita gente começa o treinamento e acaba não tendo resultado por conta disso. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né? Isso você vê testemunhos de pessoas que não conseguiram porque não se esforçaram de uma forma autêntica, verdadeira, com seriedade. Eu entendo assim que se você quer chegar a algum lugar, você realmente tem que sair daquele lugar, você tem que fazer isso com
determinação, tem que fazer isso com coragem, com vontade e com aquele padrão. Se você determinou que vai ser todo dia às 5 ou 6 da manhã determinado exercício, você tem que cumprir. Você tem que fazer. Isso é uma lei, a lei do esforço, que é a lei de tudo que você planta, você colhe, vai nisso também. Então, esse é um grande problema. Outra ferramenta, por exemplo, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é maravilhoso, porque ele tem essas 4 frases afirmativas, né, a respeito de bloqueios que nós temos com relação ao amor, ao perdão, sobre a gratidão, que é uma ferramenta, você já pode considerar uma ferramenta, porque a gratidão ela é importantíssima na lei da atração. Eu poderia afirmar com toda certeza, com toda garantia, que lei da atração sem gratidão não existe. Olha a importância disso, a importância da palavra amor também, a palavra perdão. Então, o Ho'oponopono é assim: sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, te amo. Por favor, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Então, isso, com essas frases que são sagradas, você aprende a exercer esse seu direito de perdoar, de ser perdoado, de amar. E essas são palavras sagradas porque elas fazem uma limpeza no seu inconsciente, no seu passado, de quem sabe, ofensas, coisas que você acabou produzindo na sua vida e conduzindo pessoas a situações que você não queria. Então você fica com aquela culpa e isso tende a comprometer muito os seus resultados em todas as áreas, que são mais de 20 áreas diferentes que precisam ser resolvidas na nossa vida. Então, queridos, a questão das ferramentas, obviamente, elas dão resultado sim. O que hoje eu quero destacar aqui, nesse vídeo, é que se você não se esforçar devidamente, você não consegue. Por exemplo, no Ho'oponopono, você aprende a fazer essas repetições 108 vezes. Então, imagine, você, por exemplo, resolve fazer essas preces do Ho'oponopono a respeito de alguém que está doente, um familiar, um amigo. Aí você fala o nome da pessoa, por exemplo, Fátima, perfeita e saudável. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. Isso tem que ser feito 108 vezes. E aí, você vai fazer isso 108 vezes mesmo? Você vai conseguir ali fazer isso com toda o esforço que precisa ser feito, pelo menos por uma semana? Isso tem um outro fator importante. Você já deve ter ouvido dizer que quando nós nos esforçamos no mínimo, a gente consegue ter resultados no todo. E é incrível como no reino de Deus, na sua justiça, nas regras que nós temos de vida, a gente entende isso, que quando a gente é fiel no pouco, a gente consegue resultados no muito. E mesma coisa na aplicação das ferramentas. Se você for fiel ali, fazendo certinho, você vai ter resultado, porque você está deixando isso claro, tanto para a sua mente, quanto para o mundo material e mundo espiritual, de que você está convicto ou convicta, que você está com certeza absoluta. Isso também é fé. Aliás, isso é fé. A gente aprende em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que ainda não conquistamos. Você já tem certeza daquilo e por isso você agradece. Então, a gente entende que não tem como ser diferente. Se você vai fazendo a tarefa, faça com esforço, faça com determinação. Eu costumo dizer que como você fosse sair de um incêndio, sair de um afogamento, é muito sério a sua vida. De repente você tem a maior dificuldade de relacionamento, por exemplo, de repente você já está com 50, às vezes 60 anos e ainda não acertou sobre relacionamento. Então, será que você se esforça devidamente para isso? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa área, sobre esse setor, digamos assim, né, do relacionamento.
essa área do relacionamento é muito importante. A gente não foi feito para viver só, em primeiro lugar. Deus nos fez imagem e semelhança dele para que nós vivêssemos com abundância nesse nosso planeta. Então, se você tem dificuldades para se relacionar e por isso acaba não tendo o parceiro ou parceira ideal para você, para uma vida plena, os dois juntos, companheiros, para uma vida toda, então isso precisa ser visto de uma forma diferente. Eu costumo dizer que você tem que ser uma nova criatura e nisso aí mais ainda, porque será que você está se dedicando de verdade a isso? Será que você está onde poderia estar esse parceiro ou parceira, por exemplo? Será que você está com a devida apresentação para estar nesse ambiente? Olha só como uma coisa vai se desdobrando para outra. E relacionamento é isso. Se você quer realmente encontrar uma pessoa, você vai ter que se esforçar, não só em estar no lugar que essa pessoa pode estar, em estar da melhor maneira possível, né? Mais bonita possível para isso, se envolver em cursos, treinamentos relacionados ao que você gosta de fazer, quem sabe lá, nesse lugar, nesse curso, nesse treinamento, numa faculdade, quem sabe você pode encontrar essa pessoa para a sua vida. Outro fator, será que você tem iniciativa? Será que você vai à luta mesmo, no sentido de fazer um esforcinho para sair daquele jeito que você é e sempre foi? Para ser um pouco diferente, quem sabe ser mais aberto, menos tímido? Tudo isso vai corroborar para os seus resultados. E mesma coisa são essas ferramentas. Quando você começa, é como se você fosse lavar louça. De vez em quando eu lavo louça, eu acho isso necessário, terapêutico, e às vezes eu lavo louça. E o que acontece? Se você olha aquela louça ali e não está a fim de lavar a louça, o que você faz? Você começa a lavar uma pecinha, liga a torneira ali, começa a lavar uma pecinha, quando você vê se já lavou tudo. É impressionante como o nosso cérebro, ele faz conexões neurais muito rápido, ele faz com que você consiga aprender malabares muito rápido, mas para isso o que precisa? Você ter a iniciativa de fazer malabares. Que seja, por exemplo, 3 bolinhas, você resolve fazer malabarismo com 3 bolinhas ali. Você começa com uma, joga para cima, aí você vê que você consegue jogar 2, né? Quando você joga uma, quando a outra está indo, aliás, quando ela está descendo, você joga a outra. Então, e se você vai treinando isso, quando você vê, você está fazendo com 3, 4, 6 bolas. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade impressionante. Por isso que o ser humano ele é altamente adaptável. Por isso que o ser humano, quando ele reclama, é porque ele ainda não entendeu sobre isso. Que, na verdade, ele tem que aceitar os seus desafios e enfrentá-los. Aí, com essas conexões rápidas neurais, você consegue assimilar, se adaptar rápido a qualquer situação. Nós temos exemplo de Wim Hof, por exemplo. Wim Hof é um mestre, eu estudo a respeito do Wim Hof, ele é um holandês, radicado, se não me engano, nos Estados Unidos atualmente. E o que ele faz? Ele ensina sobre resistência ao frio e ao calor também. Ele tem recordes, mais de 20 recordes no Guinness Book. Você sabe o que é isso? Isso é um documento científico comprovando o que, aliás, estou falando aqui. O Wim Hof fala muito sobre você ter persistência, você ser dedicado, você ser focado. Então, eu dou esse exemplo dele, porque como é que você consegue mais de 20 recordes no Guinness Book? Porque você é uma pessoa que tem foco, porque ele é uma pessoa assim. E se você quer ter resultados também, você precisa pensar nisso. Napoleão Hill fala muito sobre isso, sobre o objetivo principal definido. Se você quer ter resultados, tenha o seu objetivo bem claro, bem definido e esforce-se com determinação, com seriedade, com compromisso, com honradez, porque é a sua vida. E olha, eu te digo mais, muitas vezes não é só a sua vida. Se fosse, ainda você poderia ter justificativas sobre isso com relação a ir adiante ou não.
entre aspas ainda, porque geralmente essas justificativas não são tão válidas, mas poderia ser. Agora, a grande questão é quando você, por exemplo, é um pai de família, uma mãe, um profissional, um professor que tem outras vidas embaixo da sua responsabilidade. Então, isso faz com que você seja um escravo? Não, não é essa a questão. Você tem que fazer mesmo coisas que você não gosta. Se você faz certinho, com dedicação, com esforço, o tempo passa rápido e você resolve aquilo. A questão aqui que nós estamos falando não é se você gosta ou não da tarefa que tem que fazer. A pessoa adulta, ela vai lá e faz o que tem que fazer, gostando ou não. Né? Enquanto você é criança, você pode não gostar de alguma coisa e não fazer, e se compreende isso. Mas a partir do momento que você é uma pessoa adulta, um homem, uma mulher, que quer ser alguém que tenha resultados na sua vida, você tem que pensar nisso com muita seriedade, fazer as coisas com devido respeito, com devido esforço, porque senão você não chega lá. É impressionante como a gente vê que 99% das pessoas têm um grande desafio na vida, que é o quê? Ter foco. Ter foco. Quando você tem foco, você consegue resultados. Eu não quero me alongar muito, porque já são 16 minutos de vídeo, mas fica aqui então o meu convite para você ser ainda mais feliz, ter vida abundante que já te é concedida isso. A vida abundante que eu me refiro é que nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós somos herdeiros de uma vida plena aqui nesse nosso planeta. Então você veio aqui para vencer, sim, salvo exceções, porque existem N situações espirituais que fica difícil explicar assim no vídeo. Mas tem pessoas que nasceram para um propósito espiritual, um compromisso, uma missão, e é diferente. É diferente. Agora, nós estamos falando do geral. A grande maioria das pessoas vieram para ser felizes, para ter uma família, ter filhos, e ser feliz de verdade, para reinar mesmo, para ter resultados, para ser um empreendedor, para ser alguém que veio para ser um vencedor. Tenha certeza absoluta disso. Qualquer coisa que vier na sua cabeça dizendo que você não merece, que você não vai conseguir, isso espiritualmente é algo para não te deixar prosperar. Então não aceite isso não. Vai usando esses exercícios que eu ensino aqui nos meus treinamentos gratuitos. Eu tenho sim meu treinamento pago, eu não vou ser hipócrita dizer que isso é o meu ganha-pão. Mas a ideia é que eu tenha um espaço no YouTube que eu possa levar para as pessoas gratuitamente esse ensinamento a respeito do poder da fé, que é um legado de Deus para a humanidade. Deus nos deixou um legado, por isso que você vê milagres em todas as denominações religiosas, em todos os lugares do mundo. Você vê milagres incríveis. Hoje mesmo vi um milagre de um presidiário chinês, de um pastor que estava preso na China, e houve um milagre que ele saiu de lá. Então, existe isso também, um milagre que vem de Deus, e um milagre que ele já te concedeu para que você faça. Por isso que a gente chama de cocriação. Tem coisas que você mesmo pode resolver e vai resolver. Só depende de você ter consciência disso, fazer o que tem que ser feito, usar as ferramentas que precisam ser usadas e dedicação, esforço. Sem dedicação, sem esforço, queridos, a gente não vai a lugar nenhum. Tá bem? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo, que vai ser breve. A ideia é que eu esteja regularmente te enviando tudo que eu tenho aprendido e tenho aplicado e tido resultados incríveis na minha vida a respeito da lei da atração. E é um prazer poder te passar isso, tá bem? Grande abraço, então, e até breve.